Nesse vídeo a gente vai para Roma aproveitar essa cidade maravilhosa que oferece muita história e muita comida boa. Esse é um roteiro de 6 dias para curtir Roma, conhecer os pontos turísticos e aproveitar muito do que a cidade tem para oferecer. Mas isso daí a gente vai mostrando no decorrer do vídeo. Se você chegar aqui em Roma pelo aeroporto, o aeroporto é um pouquinho distante do centro da cidade, fica uns 32 quilômetros e daí tem várias formas de chegar por aqui, que é trem, táxi. O táxi é meio tabelado, uns 40 euros, daí o trem é uns 15 euros e daí tem algumas empresas de ônibus que fazem esse trecho até a estação central de Roma. No terminal 3 do aeroporto tem um terminal de ônibus também, com várias plataformas, e daí cada plataforma fica uma empresa diferente de ônibus. Você pode comprar ali na hora, que tem os guichês, também dá para comprar pela internet, e são ônibus tipo ônibus de viagem mesmo, com bagageira embaixo. Então se você tiver com muita mala, não tem problema, você coloca a mala lá embaixo. E de lá do aeroporto até aqui, a estação central, dá uns 40 minutos. No primeiro dia, a gente foi cedinho para os museus do Vaticano. Sim, plural, museus. O lugar é enorme, é considerado um país com as suas próprias leis, polícia, e uma das línguas oficiais é o latim. A gente comprou os ingressos com uns 15 dias de antecedência lá no site oficial, marcamos logo no primeiro horário. Foi uma decisão muito boa, porque estava bem vazio. O Vaticano, como a gente vê e conhece hoje, foi criado lá em 1929 para separar a Igreja do Estado durante o regime de Mussolini. O Vaticano foi construído num morro que, mesmo antes da Era Comum, já era usado por oráculos de fés muito mais antigas que o cristianismo. Mas foi lá no século IV que esse lugar começou a ficar importante para os cristãos, porque foi construída a Basílica de São Pedro, que é considerado o primeiro papa da história. Desde então, essa região foi expandindo para atender às necessidades da igreja, e no século XVI foram criados esses museus para guardar todo o acervo da igreja de uma maneira mais organizada, e os museus foram abertos ao público somente no século XVIII. O ingresso custa 20 euros e o audioguia mais 5. A famosa Capela Sistina está inclusa no valor do ingresso, mas infelizmente não pode filmar nessa área. E o acervo é muito gigantesco, são mais de 70 mil peças. Muitas delas têm a explicação no audioguia, e mesmo a gente que não é cristão, como gostamos muito de arte e de história, não tem como escapar desse rolê, porque a igreja tem quase tudo, né? Ficamos andando e explorando os museus durante umas 7 horas, e a gente só foi embora porque tava com muita fome, o carisma já tinha ido embora. A gente precisava comer. Por falar em comida, em Roma a gente não comeu nada ruim ou mais ou menos, sabe? Todos os lugares a comida era ótima, por mais simples que fosse. Uma boa dica para quem tá viajando com orçamento mais baixo e não quer deixar de aproveitar a comida típica, são essas lojas que vendem pedaços de pizza por quilo. A gente ficou viciado nisso porque tinha algumas opções veganas, como marinara, cebola, cogumelos, e os pedaços são generosos, variam entre 3 e 6 euros. E essas lojas de pizza tem para todo canto. Daí, como o Vaticano é um pouco distante do centro histórico, então a gente já aproveitou que estava por lá para conhecer a Basílica de São Pedro. Ela tem acesso gratuito, e também a dica é chegar cedo, porque para entrar precisa passar por uma segurança, colocar as coisas no raio-x, e isso pode demorar um pouco. E dependendo da época que você for, vai ficar na fila durante muito tempo e provavelmente embaixo do sol. A Basílica foi feita para impressionar, e ela realmente impressiona, é impactante, gigantesca, deixou a gente assim, ó, de queixo caído, tem muito detalhe, obras de artes riquíssimas, incluso a Pietà de Michelangelo. A Basílica foi construída lá no século IV, mas foi só no século XVI que aconteceu uma super remodelação para ela ser o que ela é hoje. É uma visita que, novamente, mesmo se você não for cristão, vai ficar impressionadíssimo. E aí a gente está hospedado num hotel chamado The Independent, que é bem do lado da estação central. Essa estação Termini, que é onde tudo chega aqui em Roma, sabe? Que é a estação central. Tem o mercado central ali também. Eu saí do ônibus, né? O ônibus deixou ali do ladinho da estação central e caminhei 7 minutos e tô aqui no hotel. É um hotel super legal, tem 2 restaurantes, tem terraça com coquetéis, sabe? Um bar, um lounge, e também tem café da manhã, de 7 até as 10 da manhã tem o café da manhã, e isso daí é super interessante, né? Porque daí você já come um café da manhã farto, começa o dia bem e de repente até faz um almoço um pouquinho mais tarde, economiza aí. E o quarto do hotel é ótimo, o pé direito é alto, é bem amplo, tudo limpinho. Assim, ó, achei 10 de 10.
E a cereja do bolo desse quarto é isso aqui, que tem uma varanda. E a varanda, a janela, eu acho que é a prova de som, porque quando tá aqui dentro fechado não dá para escutar nada. Quando sai aqui dá para escutar a movimentação de rua. Ou seja, se dorme bem, se dorme no silêncio aqui. E nessa varanda tem mesinha com cadeira para tomar um café, apreciar, ficar vendo aí os vizinhos, bem fifi, sabe? Adorei, que gostoso. Existem estilos e estilos de viagens e também de viajantes. Eu faço muitas viagens low cost, que é viagem assim, ó, pagando o mínimo possível. Tem alguns roteiros aqui no canal, inclusive, mostrando isso, que daí eu fico em hostel, faço mercado mesmo, cozinho no hostel, não vou tanto em restaurante, faço rolês gratuitos, mas também tem aquelas viagens que você quer descansar, não quer fazer muita bateção de perna, sabe? Porque normalmente a gente anda demais. Aqui não vai ser diferente, claro, mas é uma viagem com um timing diferente, sabe? A gente quer realmente aproveitar, sentar num restaurante, pede entrada, prato principal, sobremesa, com calma, sabe? Aproveitar aquela ida ao restaurante, não importa se demorar ou não. E também tem estilos de viajantes que preferem um quarto de hotel mais cômodo, mesmo que você não fique tanto tempo no hotel. Depois de um dia inteiro de andar, né, você quer vir para um lugar legal, tomar um banho gostoso, relaxar. E aqui, ó, nossa, eu tô adorando, porque como eu disse, é super bem localizado. E a média das diárias daqui é a partir de 80 euros, um quarto como esse. Vale super a pena para o casal. No segundo dia, a gente tinha reservado o tour pelo Coliseu. Esse também é um passeio que você tem que comprar com antecedência. A nossa viagem foi entre 9 de janeiro e 16 de janeiro. A cidade estava mais vazia, não enfrentamos filas nas atrações turísticas e o clima estava perfeito. Tava em torno de uns 14 graus de manhã e à noite caía para uns 9 graus. Mas se você for em alta temporada, se prepara para as filas e compra os ingressos com bastante antecedência. A gente fez o tour pelo subterrâneo do Coliseu e esse ingresso custou 35 euros. Tem horário marcado e a visita é feita com um guia que vai te contando detalhes da história do lugar e como era na época que ele era ativo. Coliseu, na verdade, é um apelido. O nome mesmo é Anfiteatro Flaviano. Ele foi inaugurado no ano de 80 e o apelido veio por conta de uma estátua gigantesca que tinha no lado, de um antigo imperador chamado Nero. Esse imperador não era muito querido e sabia que depois que ele morresse o pessoal ia tentar ao máximo apagar ele da história. Mas ele foi bem ligeiro e mandou construir uma estátua gigantesca do Deus Sol, usando uma referência de uma estátua que já existia lá na Grécia Antiga chamada Colosso de Rhodes. E ele colocou o seu rosto na estátua. Na época era uma ofensa destruir uma estátua de um deus, então ela ficou por ali e o apelido acabou pegando. Até o ano de 532, o Coliseu foi usado como arena para entretenimento da população com batalhas de gladiadores e de animais. E no final do século XVI, grande parte dessa arena foi soterrada por conta de terremotos e alagamentos que aconteceram na região. E por conta de um terremoto histórico que aconteceu em Roma em 1448, parte dele caiu e por isso ele tem esse formato que ele tem hoje. O impressionante é que só no século XX começaram as escavações para limpar a área, entender a história e transformar em um ponto turístico. Essa parte subterrânea que a gente fez o tour, antigamente eram as jaulas dos animais e também tinham túneis conectados com as escolas de gladiadores para dar acesso ao pessoal. Depois do tour guiado pelo subterrâneo, que dura mais ou menos 1h30, a gente foi para o acesso de cima da arena e também visitamos o museu que tem por lá. A gente achou super legal que em frente ao Coliseu tem uma maquininha de água com gás. Também tem uns lugares para recarregar o celular. O almoço foi num restaurante vegano super gostoso, que inclusive voltamos lá outras vezes. A gente tomou gelato todos os dias, umas 3 vezes por dia pelo menos, e vale muito a pena, uma delícia. A média de valor é de 3 euros a casquinha e são os mais gostosos que eu já comi na minha vida mesmo, merece muito a fama que tem. Em frente à Praça Veneza tem um gigantesco monumento dedicado a Vittorio Emanuele II, e lá de cima tem uma terraça ótima para ver o pôr do sol e tem uma vista linda da cidade. De lá a gente foi para a Praça de Espanha e andar pelas ruas de Roma é como andar no museu a céu aberto, a cidade
igreja super bonita e tem obras de Bernini, Borromini espalhada por muitos lugares. No terceiro dia, depois de um bom café da manhã, a gente foi andando para o Castelo de Sant'Angelo e se prepara para andar bastante em Roma. Se perca nas ruas, vá com calma para aproveitar a cidade. O Castelo de Sant'Angelo é um castelo do século II, que já foi prisão e hoje abriga um museu com várias obras renascentistas. O ingresso custa 13 euros e fica bem à beira do rio Tibre. Esse rio é o que ambienta a lenda da criação da cidade de Roma, onde os irmãos Remo e Rômulo foram jogados ainda bebês pelo rei de Alba Longa, que era uma cidade que ficava ali próxima, e foram encontrados por uma loba que os criou, e mais tarde, quando eles já eram mais velhos, foram se vingar desse rei que os jogaram no rio. Mataram o cara e daí criaram a cidade de Roma. Os romanos beberam muito da fonte da sabedoria dos gregos, parte também porque houveram muitas pessoas escravizadas dessa região que foram levadas para lá para construir a cidade, e eles construíram obras maestras como o aqueduto com mais de 2.000 anos que funciona até hoje. O abastecimento de água da cidade vem de uma fonte que está numa cidade a uns 60 quilômetros do centro. Existem mais de 1.000 fontes espalhadas pela cidade que distribuem água fresca, corrente super limpa de uma maneira gratuita. Em toda fonte tem esse buraquinho, daí é só você fechar a saída principal com o dedo para beber como se fosse um bebedouro. Essa estrutura de mármore no chão que algumas fontes têm significa que elas são as primeiríssimas da cidade, com mais de 2.000 anos. Já essa estrutura de ferro tem uns 800 anos e foi obra de um papa para demonstrar o poder para a civilização. Daí você pode pensar, mas os canos estão todos sujos, velhos, antigos, cheios de lodo, e não. Essa água é inclusive mais pura que a água do abastecimento das casas da cidade. Essa engenharia antiga foi tão bem feita que o material dos canos, a cada ano que passa, fica melhor e melhor. Isso porque as ligações químicas dos materiais ficam mais resistentes e até limpam melhor a água. Isso nos leva a outro ponto muito interessante de Roma. A Roma antiga era mais ou menos uns 6 metros abaixo da Roma que é hoje. Isso porque aconteceram muitas inundações e terremotos e os escombros elevaram o nível da cidade. Nosso final do dia foi vendo o pôr do sol na terraça do hotel. Tem um bar e eles foram muito queridos, fizeram alguns petiscos veganos pra gente. No quarto dia, a gente acordou bem cedinho para estar na Fontana di Trevi logo quando o dia amanhecesse. E mesmo assim já estava cheia, mas a gente conseguiu fazer umas fotos e apreciar a beleza dessa obra. A Fontana di Trevi é uma fonte feita bem na interseção de 3 vias. Apesar de não ter sido construída pelo Bernini, que era um ótimo artista de fontes, a ideia e o desenho eram dele. Durante a construção, 3 papas estiveram no poder e os nomes desses 3 papas estão marcados na fonte. Logo ali pertinho tem o Panteão, que era o ponto turístico que eu mais queria conhecer porque é uma obra impossível. Isso porque ele foi construído há mais de 2.000 anos e até hoje não se sabe ao certo como ele realmente foi feito. O Panteão teve algumas reconstruções ao longo dos séculos e a obra que deixou com o aspecto que ele tem hoje foi no ano de 125. Provavelmente ele era um templo de adoração aos deuses e até hoje o Panteão tem o título de maior domo sem sustentação do mundo. Dentro dele cabe uma esfera perfeita e existem muitas teorias de como esse domo foi construído. O teto tem umas texturas propositais para dar sustentação e essa parte de cima fica sempre aberta. E mesmo com chuva, neve e vento não impactam no chão de mármore desse lugar. A engenharia desse lugar é tão perfeita que os elementos do prédio, como a altura, angulação, teto, piso e até a porta da entrada, criam um sistema de ventilação que vaporiza as gotas de chuva antes delas caírem no chão. No século VII, o Panteão foi para as mãos da igreja e virou a Basílica de Santa Maria dos Mártires. Então hoje tem alguns artistas e reis enterrados aqui. Depois a gente foi para o Trastevere, que é um bairro que foi o principal ponto da comunidade judaica de Roma até o início da Idade Média. Hoje é um bairro muito boêmio, cheio de bares, restaurantes, é um ótimo lugar para passar uma tarde e comer uma boa refeição.
Nosso penúltimo dia foi para explorar os sítios arqueológicos que ficam em frente ao Coliseu. O mesmo ingresso do Coliseu também dá entrada para esses sítios arqueológicos, e eles são relativamente novos, da década de 80. Como a cidade sofreu com terremotos, invasões, inundações, grande parte do conhecimento adquirido foi perdido. Isso impacta até hoje nas construções. O cimento dessas construções milenárias da Roma Antiga é um mistério até hoje. A cada ano que passa, ele faz novas ligações químicas e fica cada vez mais forte, e até hoje não conseguiram chegar na fórmula original. E é justamente por isso que Roma é cheia de ruínas. Não é porque o governo quis preservar a história, porque isso aconteceu só de umas décadas para cá. A cidade tem um monte de ruínas porque as construções milenares são indestrutíveis. Daí a gente foi num cat café numa parte mais distante da cidade e encerramos o dia conhecendo a Boca della Verità, uma pedra gigantesca que era usada na Idade Média, que diz a lenda que os mentirosos colocavam a mão dentro da boca da pedra e eram mordidos por ela se estivessem falando mentira. Nosso último dia foi para andar bastante e explorar as igrejas da cidade, porque, pasma, em Roma tem mais de 950 igrejas e dentro delas tem obras magníficas de Caravaggio, Bernini, Borromini, Peterzano, Michelangelo, Rafael, entre outros artistas muito prestigiados. Vale muito a pena. Se você passar em frente a uma igreja, pode ter certeza que você vai passar por várias. Entra rapidinho, porque a maioria delas são gratuitas. A gente comeu mais pizzas, mais gelados, compramos souvenirs e visitamos novamente a Fontana di Trevi, mas dessa vez à noite, e vale todo o hype, é lindíssima. Acabamos essa semana de viagem encantadíssimos com Roma e com muita vontade de voltar, porque ainda não foi o suficiente para conhecer todos os lugares que eu queria ter ido. Se você gostou desse vídeo, segue a gente lá no Instagram para acompanhar as nossas viagens em tempo real e se inscreve aqui no canal também para ver mais vídeos de roteiros completos das viagens.